Presidente. Eu gostava de colocar uma questão, Sr. Fernando Ulrich, uma questão que preocupa muitos portugueses, a mim também, e pedir-lhe uma resposta direta e simples a esta questão. Permita-me contextualizar. Na semana passada, na audição com o Governador do Banco de Portugal, também sobre a recapitalização da banca, a certa altura afirmou, e aliás escreveu no documento que nos entregou, que o Estado tinha participado nas operações de recapitalização de um conjunto de bancos portugueses, BCP, BPI e Banif, porque os acionistas destes bancos não tinham conseguido reunir os fundos necessários para as suas próprias recapitalizações. Acrescentou, mas depois mais à frente, também a propósito deste tema, que os acionistas não tinham os bolsos muito fundos. Ora, nós sabemos que em 2012 o Banco Público, Caixa Geral de Depósitos, também precisou de uma recapitalização e que essa recapitalização foi feita pelo seu único acionista, o Estado. E pareceria natural, eu penso que à maioria dos portugueses, que, sendo estes bancos privados, quando precisassem de uma recapitalização, seriam os próprios acionistas privados a procederem a esta operação. Aparentemente, e segundo as afirmações do Governador do Banco de Portugal, os acionistas privados não teriam os fundos suficientes para fazer isto. Eu tive a fazer uma pesquisa à procura dos lucros do BPI e dos dividendos distribuídos e só encontrei dados relativamente a 2004 e 2010 e mesmo assim para o conjunto de 4 bancos, BES, BCP, BPI e Santander. E neste período, 2004 a 2010, dados oficiais, estes 4 bancos, em que se inclui o BPI, tiveram, de acordo com esses dados oficiais, lucros na ordem de 10.040 milhões de euros. E teriam distribuído aos seus acionistas 45% destes lucros, ou seja, 4.560 milhões de euros. Os números não estão desagregados para o BPI, mas com certeza não terá dificuldade nenhuma em neste período, até num período mais alargado, digamos 2000 a 2010, num período de 11 anos, dizer quais foram os lucros do BPI e qual foi a percentagem desses lucros e o montante que foi distribuído aos seus acionistas, até porque são dados públicos, não são segredo e, portanto, com certeza não poderá facilitar esses números. Independentemente do valor que der, estes números para os 4 bancos agregados mostram que foram distribuídos milhares de milhões de euros aos acionistas dos bancos privados portugueses nos últimos anos. E, portanto, levanta-se naturalmente esta questão. Porque é que não são os próprios acionistas que receberam na forma de dividendos milhares de milhões de euros ao longo dos últimos anos a proceder às operações dos bancos? A ideia que fica é quando as coisas correm bem, nem sequer ouvi falar do Estado, na banca privada, e portanto têm os seus lucros e distribuem os dividendos aos acionistas privados. Quando as coisas estão mais apertadas, aí vai-se chamar o Estado e o Estado que venha fazer a recapitalização em vez dos acionistas. O próprio Governador do Banco de Portugal, na sexta-feira passada, disse aqui que esta operação não era uma operação isenta de riscos. Há riscos. E a ideia que transparece é que os acionistas privados não quiseram correr estes riscos e preferiram corrê-los com o dinheiro dos contribuintes, com o dinheiro do Estado. E, portanto, a pergunta, quando colocava, era simples. Quanto é que teve o banco, desde 2000, por exemplo, de lucros? Quanto é que distribuiu centenas de milhões de euros aos seus acionistas, ou milhares de milhões, não sei. E porquê é que não são esses próprios acionistas a tomarem nas suas próprias mãos a tarefa de recapitalizarem o seu próprio banco? Quando o Sr. Deputado teve a palavra para fazer perguntas, fez as perguntas que entendeu. Agora é a minha vez, não sei, pode utilizar a terceira ronda ou pedir a inscrever-se em 2 minutos para fazer as perguntas que entender. Mas permitam-me que seja eu a decidir que perguntas é que eu coloco. Muito bem, quando o Sr. Deputado interviu, eu não fui eu que lhe disse que perguntas é que havia de colocar. Portanto, a primeira pergunta está colocada, apesar destas perturbações aqui levadas a cabo pelo Sr. Deputado do PSD. A segunda pergunta. O banco apresentou há dias os seus resultados para 2012, e de acordo com estes resultados, o crédito concedido, em geral, caiu 3,8%. E o crédito às empresas caiu 10,3%. Apesar disto, o banco conseguiu resultados extremamente positivos e o próprio banco os caracterizou como resultados extraordinários. E o que é que explica estes resultados positivos? Ganhos em operações financeiras, na ordem de 401 milhões de euros, mais 95% do que em 2011, e destes 401 milhões de euros, 299 milhões foram lucros com venda de títulos da dívida pública. Ou seja, o sucesso, os lucros que o banco teve em 2012 não se deveram ao apoio à economia, às empresas, às famílias, mas sim, e permitam-me utilizar esta expressão, especulação em torno da dívida pública. E a pergunta que eu lhe queria colocar, e a segunda pergunta, é se existe no plano de recapitalização do BPI condições concretas para apoio à economia. Quais são essas condições, se pudesse especificá-las e quantificar com números, quais são os objetivos que o BPI tem que cumprir no que diz respeito ao apoio à economia.
A terceira pergunta, muito rapidamente, referiu na sua última intervenção, uma das suas últimas intervenções, que o BPI encerrará 23 balcões em 2013. E a pergunta que eu lhe fazia era para o período de 2014-2017, correspondente ao período de recapitalização, se podia quantificar globalmente quantos balcões pretendem encerrar. 23 em 2013, 2014, 2017, quantos balcões, se não for possível fazer um número concreto, pelo menos uma estimativa. E também afirmou que, em 2013, a redução de efetivos será através da não substituição de trabalhadores que se reformem. Estou a terminar. Que se reformem. Não quantificou, e eu pedi-lhe que quantificasse, pelo menos uma estimativa, não só para 2013, mas também para o período 2014-2017. Muito obrigado.